Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para as almas que padecem no purgatório a vossa luz. Meu irmão, minha irmã, segunda-feira, mais uma oportunidade Deus nos concede, um novo amanhecer, de um despertar. Isso é graça de Deus, isso é dom de Deus concedido a nós. Não é merecimento, mas é graça, e é vontade, e é providência de Deus em nossas vidas. Nós estamos há 15 dias trabalhando o tema da oração com o livro do bispo Dom José Falcão, Francisco Falcão de Barros, ele que é bispo auxiliar do Ordinariato Militar do Brasil. Nós estamos acompanhando a fala dos santos, dos místicos, a respeito da vida de oração. Por que trabalhar esse tema na oração da manhã? Exatamente porque a oração é o oxigênio da alma. Sem oração, nós não sobrevivemos, nós não resistimos por muito tempo. Hoje começaremos a ouvir São João Maria Vianney, seus escritos, aquilo que ele nos fala sobre a vida de oração. Escreve o santo Curadás: a oração é a fonte de todos os bens e de toda a felicidade que podemos esperar aqui na terra. Assim sendo, se nos acharmos tão pobres, tão carentes das luzes e dos dons da graça, é porque não rezamos ou o fazemos mal. Digamo-lo com tristeza, muitos nem sequer sabem o que significa rezar, e outros só sentem repugnância por um exercício tão doce e consolador para todo bom cristão. Por outro lado, vemos alguns rezar sem nada alcançar porque rezam mal, ou seja, sem preparação e até sem saber o que vão pedir a Deus. Mas, para que melhor percebais a grandeza dos bens que a oração nos proporciona, dir-vos-ia que todos os males que nos afligem na terra vêm precisamente de que não rezamos ou fazemos mal. E se quereis saber a razão disso, ei-la. Se decidíssemos rezar diante de Deus da forma devida, ser-nos-ia impossível cair em pecado. E se nos encontrássemos isentos do pecado, voltaríamos a um estado, por assim dizer, semelhante ao de Adão antes de sua queda. Para mostrar-vos o poder da oração e as graças que vêm do céu, dir-vos-ei que foi pela oração que os justos tiveram a felicidade de perseverar. A oração é para a nossa alma o que a chuva é para o céu. Fertilizai um campo como vos apraz, mas se faltar a chuva, de nada vos servirá aquilo que fizestes. Assim também, praticai quantas obras quiserdes, mas se não orardes devidamente e com frequência, jamais alcançareis a vossa salvação. A oração abre os olhos da alma, fazendo-a perceber a grandeza de sua miséria, a necessidade de recorrer a Deus e de temer a sua própria fragilidade. O cristão confia somente em Deus, nada espera de si mesmo. Sim, pela oração foi que os justos perseveraram. Era a oração o que inflamava seus corações com o pensamento da presença de Deus, com o desejo de agradar-lhe e de a ninguém servir, senão a Ele. O texto de São João Maria Vianney traz para nós tão boas recordações. Primeiro, da necessidade da vida espiritual. Da necessidade da vida espiritual. Nós precisamos, repito,
nós precisamos de verdade dedicar tempo a cuidar do nosso espírito, da nossa vida, a tomar decisões importantes para nosso próprio bem, para nossa amizade com Deus. Jesus, numa das páginas do Santo Evangelho, vai nos dizer: se o teu olho te leva a pecar, arranca-o, joga-o. É melhor entrar no céu com um olho só do que com os dois ser jogado ao fogo do inferno. Jesus falando exatamente da renúncia, da realidade de renúncia que deve existir em nosso coração. E nós só conseguimos isso mediante a oração, a intimidade com o Senhor. Pela oração, nós podemos muito, nós podemos tudo, se a nossa oração for bem feita e recheada de fé, de confiança no Deus que tudo podemos pedir, que tudo podemos suplicar, no Deus que nos ama e, por amor, escuta os nossos pedidos, as nossas orações. Tomemos a palavra de Deus desta segunda-feira, Mateus capítulo 7, versículos de 1 ao 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. A palavra de Nosso Senhor para este dia nos lembra duas coisas interessantes. Primeiro, a necessidade de não julgarmos os nossos irmãos e irmãs, correndo o risco de, a mesma medida em que usarmos com os outros, ser medida também para nós. O julgamento aqui não se trata da não denúncia dos males, dos pecados e dos defeitos. Aquilo que é errado está errado e pronto. Não dá para tapar o sol com a peneira. Mas trata-se de uma observação profunda, com misericórdia, com a devida atenção e dando a devida saída. De nada adianta ficar apontando os erros, ficar apontando os defeitos. Isso não edifica. Então, a palavra de correção, a palavra não deve ser uma palavra de julgamento da pessoa, mas uma palavra de orientação que possa ajudar a pessoa a voltar ao bom caminho, a refazer o caminho com Cristo. Depois também, Jesus toca numa coisa falando da hipocrisia. Ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. O que Jesus fala e o que Jesus condena nas entrelinhas é exatamente a nossa inconstância, a nossa infidelidade, que faz com que muitas vezes as obras pensadas por nós, desejadas por nós, não obtenham frutos. Por quê? Falta o nosso testemunho, falta a contrapartida nossa, que deve ser o quê? A nossa fidelidade ao reino de Deus, à palavra de Cristo, para assim obtermos a sua bênção. Meu irmão, minha irmã, uma abençoada segunda-feira para você. Que Deus nos sustente em nossa caminhada, em nossa vida, em nossa missão.